Oi, Manu, tudo bom? Oi, Lara, tudo bem? Oi, gente. Hoje eu tô aqui com a Emanuele Maria, mais conhecida como Manu, do site Ambiente Vistoriado. E eu vou bater um papo com ela para ela contar um pouco da história dela, compartilhar todo o processo de autoconhecimento, como é a experiência dela sendo coach. E eu espero que esse bate-papo possa inspirá-los e possa ajudá-los nessa busca de vocês por uma vida com mais equilíbrio. Manu, eu queria que você começasse, assim, fala um pouco das pessoas, para as pessoas que estão assistindo a gente, conta um pouco da sua história, como você fez uma transição de carreira para passar a, né, trabalhar ajudando as pessoas a se descobrirem, a se encontrarem. Como foi, assim, em resumo, como foi essa sua transição? Ok. Primeiro eu queria agradecer, Lara, por estar aqui conversando com você, com o seu público, falando um pouquinho, né, ter essa oportunidade de contar um pouquinho da minha vida, da minha história, do meu trabalho. E, assim, muito obrigada pelo convite, né, gratidão de verdade. E eu acho que antes de eu falar, assim, como foi que eu passei por uma transição, preciso falar da onde eu sou, né, a gente é Ah, conterrâneo, eu sou é de verdade, nós somos Fortaleza. conterrâneos de Fortaleza. Sou de Fortaleza, né, que nem você, acho que dá para notar pelo sotaque também. E eu cresci em Fortaleza, eu vivi a minha vida toda em Fortaleza. E sou de uma família de classe média pobre no Brasil, né? Meus pais, na verdade, foi aquela coisa, acidente, né? Meu pai e minha mãe, quando eles se conheceram, estavam fazendo faculdade, meu pai engravidou, minha mãe engravidou, né? E eles, os dois tinham 20 anos, então eles eram muito jovens. Meu pai teve que parar de estudar, largou a faculdade para poder manter a família. Então, meio que eu cresci assim, até acho que até chegar à minha adolescência, a gente teve muita dificuldade, né? Porque eles ainda também estavam se encontrando e tentando se colocar no mercado de trabalho. E eu nasci. E então eu cresci a vida toda em Fortaleza, eu me formei em turismo lá em Fortaleza, trabalhei com turismo, e aí vi que não era uma coisa para mim, aí mudei de área, entrei na faculdade de jornalismo, eu já tinha 22 anos na época, e aí eu entrei, comecei a trabalhar com comunicação, mas eu acho que a minha vida mudou mesmo quando eu tinha 25 anos, né, e eu tive a oportunidade de morar na Europa. Eu arrumei um namoradinho na época alemão, né, em Fortaleza, a gente se conheceu, na época que eu estava terminando a faculdade, e aí eu fui visitá-lo, né, ele era alemão, morava em Berlim, eu fui visitá-lo e eu acabei ficando lá 8 meses. E essa viagem, ela meio que transformou a minha vida, né, porque até então eu era uma pessoa que eu tinha uma autoestima muito baixa, eu tinha, assim, vários medos, era aquela pessoa que, assim, que falava baixinho, não gostava de me expor, né, apesar de ser uma jornalista, eu adorava escrever, sempre gostei, né, de me esconder por trás, né, do papel, da escrita, mas eu não gostava de me expor, tinha muitos medos, muitas limitações, e eu acho que essa viagem, morar na Europa, e meio que aprender a me virar lá, mudou muitas coisas dentro de mim, e entre elas eu aprendi, eu percebi que eu não era uma pessoa que tinha problemas, né? Na verdade, eu não era um patinho feio. Eu comecei a me ver como uma pessoa especial, né? Porque lá em Berlim eu era diferente de todo mundo, né? Todo mundo era lourinho, do olho azul, alto, magro, esbelto. Você era a mulata brasileira, linda e maravilhosa. Exatamente. Então, assim, minha percepção de mundo assim mudou nessa viagem. E quando eu voltei para Fortaleza, assim, foi tipo uma outra pessoa, né? A primeira coisa que aconteceu, eu me aceitei. Na época, até então, meu cabelo, eu alisava o meu cabelo, já alisava acho que desde que eu me entendo por gente, eu tinha um cabelo alisado, então deixei meu cabelo natural. Consegui um emprego na época como relações públicas lá do Beach Park, né, que é um dos maiores complexos turísticos do Brasil, então já consegui um emprego muito bom. Resolvi sair de casa, fui morar só, aluguei um apartamento na praia, então assim, a minha vida deu uma reviravolta, né, como a gente fala. Só que mesmo assim eu ainda não estava satisfeita, porque assim essa viagem me abriu assim várias portas, né? E eu vi assim, eu tô achando Fortaleza uma cidade muito pequena para mim, esse não é o meu lugar, aqui não é o lugar que eu quero viver a minha vida, ainda tem muita coisa que eu quero conhecer, aprender. E aí eu resolvi, né, que nem minha mãe falou, fiz uma loucura, larguei meu emprego, pedi demissão, mudei aqui para os Estados Unidos e hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, eu estou falando de Washington, D.C., da capital americana.
já estou aqui há 9 anos, e eu mudei para cá em 2007, né, 2 anos depois dessa viagem que eu tive, que eu morei na Europa. E aqui eu fiz meu mestrado em comunicação, trabalhei com comunicação há muitos anos, em organizações internacionais, no Banco Mundial, no BID, e várias coisas aconteceram também, casei, separei nesse período, e em 2012 foi quando eu tive uma nova mudança na minha vida, né, que foi quando eu passei por um processo de divórcio. Esse processo de divórcio, estresse emocional, estresse no trabalho, não sabia qual é o direcionamento que eu queria tomar na minha vida, se eu estava no caminho certo. E aí eu passei por um processo de coaching aqui, que para mim foi um processo de autoconhecimento muito grande. E esse processo me fez ver certos pontos que eu nunca tinha notado na minha vida. E entre eles, eu decidi que eu queria virar coach, né? Na verdade, o blog já existia antes do coaching surgir na minha vida. O meu blog já existe desde 2009. E eu sempre gostei de escrever sobre desenvolvimento. Eu sempre fui apaixonada por desenvolvimento pessoal, por autoconhecimento. E eu acho que o coaching só me ajudou a direcionar isso, né? E desde então, desde 2012, eu fiz minha especialização aqui. Eu fui meio que saindo da área de comunicação e meio que pulei de paraquedas nessa área de coaching, venho trabalhando com coaching. Que bacana, Manu, muito legal. E muito legal ver assim que a sua própria experiência de se autoconhecer se refletiu no seu trabalho, nas suas escolhas profissionais, né? E assim, eu que também nos últimos anos, assim, nos últimos 5 anos, desde que eu saí do Brasil também, é muito engraçado, às vezes a gente precisa sair de casa para se conhecer de verdade, né? Desde que eu saí do Brasil, eu também venho passando por um processo de autoconhecimento muito profundo, mergulhando, né, dentro de mim, fazendo muitas leituras, fazendo muitas reflexões, meditando e me conhecendo. E eu vejo o quão importante isso tem sido na minha vida, assim como foi na sua e assim como é na vida de tantas outras pessoas, né? Mas, Manu, eu vejo que também existe muito preconceito quando a gente fala de autoconhecimento, né? Muitas pessoas têm uma atitude um pouco preconceituosa, uma atitude de distanciamento, né? Ou até de menosprezar, dizer, não, é autoconhecimento, eu não leio. Livro de autoconhecimento e autoajuda, eu não leio, né? Então, eu percebo muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe já uma corrente, até dentro das próprias grandes corporações, que valorizam muito, porque se a pessoa não se conhece, como que ela vai dar o melhor de si, né? Como que ela vai expressar para o mundo todas as suas vocações? Por que você acha que ainda existe tanto preconceito, Manu, quando o assunto é autoconhecimento? Eu acho que, assim, o que você falou, Lara, tem muito fundamento. Esse preconceito, ele surgiu porque no passado as pessoas relacionavam autoconhecimento, né, a fazer terapia, a procurar aqui nos Estados Unidos a gente chama shrink, né, assim, um médico para cuidar da sua cabeça, dos seus problemas. Se você está buscando autoconhecimento é porque tem uma coisa errada com você, né, tem alguma coisa errada e você precisa consertar isso, né? Então tem aquele estigma, você vai procurar um psicólogo é porque você é louco, ou psicólogo, né? Terapia é para quem tem dinheiro, é só para gente rica, é uma coisa que, né, que é só para passar tempo. Então, assim, as pessoas tinham uma visão muito errada do que era o processo de autoconhecimento e de como esses profissionais, eles ajudavam você a se autoconhecer, né? E essa percepção, tem algo errado comigo, eu preciso me consertar. Isso não é legal, né? Ninguém gosta de dizer assim, tem algo errado comigo. E eu acho que, como você falou, tá certo. Vem mudando, né? Essa percepção vem mudando e as pessoas elas estão começando a encarar essa ideia do autoconhecimento como uma evolução, né? Nós somos seres que estamos sempre evoluindo. A gente está buscando essa evolução e você aprender a se entender melhor vai lhe direcionar, né? Você começa a direcionar mais a sua vida, não só o seu trabalho. Hoje em dia a gente está vendo muito essa coisa, né? De buscar o seu propósito, de conhecer qual é o caminho que você quer seguir, de entender os seus sentimentos, por que você está sentindo certas coisas, saber também administrar isso. Então, eu acho que o autoconhecimento é muito mais do que tentar fixar alguma coisa. Na verdade, você não precisa. Eu até falo para os meus clientes, né?
Você não precisa se consertar. Tudo que você precisa já existe dentro de você. Só que aí você precisa aprender a escutar isso e a buscar essas respostas, né? Manu, isso toca aí num ponto que eu tinha até anotado para tratar com você, que eu acho que é super importante para quem está assistindo a gente fazer essa reflexão, né? Que quanto mais a gente se conhece, mais a gente acessa e mais, assim, abertura a gente dá para nossa intuição, né? A gente se conecta com a nossa essência, com quem a gente é de verdade. Quanto mais a gente se conhece, mais profundo a gente vai lá dentro e se conecta com a nossa essência, e aí a gente abre portas para a nossa intuição. Você, depois que você passou por esse processo de autoconhecimento, que você, né, dá espaço para você ser quem você é e cumprir o seu propósito no mundo, como que você acessa, assim, você faz algum exercício especial para acessar a sua intuição? Quando você está querendo tomar uma decisão assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que escutar a minha intuição. Tem alguma coisa ou é natural para você? Eu acho que o autoconhecimento, né, passar pelo processo de autoconhecimento, de me conhecer, me ajuda, né, a conectar melhor com a minha essência. Mas se você sabe fazer as perguntas certas, né, se você sabe se perguntar o que é esse sentimento que eu estou sentindo agora, o que é que isso quer me dizer, né? Se não tivesse nenhum problema nesse momento, o que é que seria diferente? Então, você saber fazer essas perguntas para entender o que está passando. Mas hoje, né, para mim, o que me ajudou muito a me conectar com o meu autoconhecimento foi a prática da meditação. Eu já pratico a meditação mindfulness há 2 anos, e diariamente, assim, que eu faço, já virou uma rotina, que nem escovar dente, eu já faço diariamente há um pouco mais de 1 ano e meio, e eu pratico 20 minutos da meditação mindfulness, que no Brasil algumas pessoas chamam de atenção plena. Isso. E assim, a meditação mindfulness, algumas pessoas têm a ideia errada de que a meditação é você apagar a sua mente, é você se desconectar, é você se desligar desses sentimentos, meio que bloquear, né? Então, as pessoas já vêm com aquele preconceito, eu não consigo isso, eu escuto várias vozes e, né, aquela coisa internas, e eu não consigo me bloquear a minha mente. E não é nada disso. Na verdade, a meditação mindfulness é você saber perceber esses sentimentos, perceber essas emoções e aprender a lidar com elas, mas sem negar elas ou querer bloquear, né? Inclusive, até uma vez uma pessoa me contou uma história que eu achei bonitinha, que ela falou o seguinte, que imagina que a nossa vida é uma estrada, né? E que você está lá sentada nessa estrada, na beira da pista, na calçada, e os carros que vão passando são os nossos sentimentos, são as nossas emoções, são os nossos pensamentos, né? Então, vai passando o amor, vai passando a raiva, vai passando a angústia, vai passando a surpresa, então eles estão passando. E, geralmente, o que a gente faz? A gente tenta correr atrás desses carros, a gente tenta parar eles, a gente tenta pegar neles, a gente tenta correr atrás dele, e isso deixa a gente angustiada, deixa a gente nervosa, deixa a gente ansiosa, né? Porque a gente não consegue parar eles, ou parar todos, ou controlar eles. Então, quando você começa a praticar meditação mindfulness, você aprende a sentar na beira da estrada e observar os carros, né, passando, mas sem se deixar, né, esse sentimento de querer parar e controlar esses sentimentos, assim, tomar conta da sua vida. Então, eu acho que quando você aprende a fazer isso, começa a trabalhar isso dentro de você, você aprende também a escutar a sua intuição com mais, né, com mais destreza, assim, com mais... Naturalidade, né, Manu? Exatamente, com mais naturalidade. Legal. Que bom. Eu também pratico meditação. Eu pratico a meditação Kriya, né, que assim, é uma meditação que também, da mesma forma, você aprende a observar os seus pensamentos, porque a base da meditação, independentemente de que corrente, né, ela é a mesma. Então, o objetivo central é sempre você se conectar com o seu espírito, né, com quem você é, com sua essência, e observar, sem julgamento, né, os pensamentos, os sentimentos.
uma coisa que nunca ninguém ensinou pra gente, né? Essa educação de só observar o que você está sentindo. A gente sempre é ensinado a fugir do que a gente está sentindo, ou fugir do que a gente está pensando, né? E Manu, eu sei também que você pratica yoga, né? Eu sei que você gosta, que você cuida bastante da sua alimentação, você gosta de cozinhar. Então, eu vejo que você leva, assim, que você procura levar uma vida bastante equilibrada entre os aspectos, entre todos os aspectos, né? Cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida do seu espírito, gosta de ler, gosta de estudar, enfim. Você acha que é importante, assim, fala para as pessoas que estão buscando mais equilíbrio na vida delas, o que você acha dessa nossa busca, né, por mais equilíbrio em todos esses aspectos? Eu sempre falo para as pessoas que, assim, o nosso bem-estar, ela é a fundação do nosso ser, né? E que você, sempre até comento com meus amigos, você sempre tem que se colocar em primeiro lugar da sua lista. Às vezes a gente, né, eu sei que a gente é casado, tem família, tem filho, tem um emprego, e aí muitas vezes a gente coloca o emprego em primeiro lugar da lista, ou o nosso relacionamento em primeiro lugar da lista. E até mesmo, às vezes, a gente coloca os nossos filhos em primeiro lugar da lista. Só que se você não está legal, se você não está em equilíbrio, se você não está com o seu bem-estar, não está ok, você não vai conseguir também transmitir isso para as outras pessoas, para o seu trabalho, no seu relacionamento, com a sua família, você não vai ser uma boa mãe. Então, é importante que você esteja em primeiro lugar e que você esteja em equilíbrio, porque a sua fundação é o seu bem-estar. E aí eu acho que a pessoa ela tem que buscar aquilo que vai gerar o bem-estar para ela, porque o que funciona para mim pode não funcionar para você, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que se sentem bem quando se conectam mais com a espiritualidade, né? Que quando elas oram, quando vão na igreja, quando elas estão próximas de pessoas também que estão nessa mesma vibe. Já conheço pessoas que, por exemplo, o meu namorado, para ele, o bem-estar dele funciona quando ele vai fazer um hike, que ele está nas montanhas, quando ele está ao ar livre, quando ele está correndo, ele corre maratonas, longa distância. Então, para ele se conecta com o bem-estar dele quando ele tem esse momento, assim, meio que de solidão, mas de um certo modo se conectando com o todo, né? Assim, com a natureza. Claro. E para mim, são pequenas coisas, né? Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de falar, então meu bem-estar está conectado às pessoas também. Eu gosto de, mesmo morando longe, eu procuro estar sempre em contato com a minha família. Eu procuro manter uma rotina, então, assim, pela manhã, quando eu acordo, já a primeira coisa que eu faço, eu já medito, já faz parte do meu dia. Aí a gente faz exercício junto, eu e meu namorado. Depois já tomo um suco verde, um suco detox. A minha irmã é nutricionista no Brasil, aí ela me passou essa receita que ela disse que era para despertar o meu corpo. Até isso a gente tem em comum. Eu também tenho uma irmã nutricionista, viu, Manu? Olha! Pois é, quem sabe até elas se conhecem, né? A mais jovem ou ela mais velha? Mais jovem. A minha também. De repente. E aí você toma seu suco verde, desculpa. Todos os dias. Não, tranquilo, eu tomo meu suco verde. E aí, como hoje em dia eu trabalho de casa, então outra coisa que eu procuro, assim, sempre colocar na minha listinha de bem-estar é a oportunidade de sair de casa, né? Sair de casa para caminhar, dar uma pausa no meu dia, né? Porque você acaba se perdendo muito. Você está em casa, trabalhando com os clientes, na internet, não sei o que, escrevendo no meu blog. Então, você perde a noção do tempo. Aí, quando você vê, já escureceu e você não viu a luz do dia, né? Você ainda não saiu de casa. Então, eu procuro manter isso. E eu uso, né, que eu até indico para os meus clientes e para as pessoas em geral, eu faço um checklist do bem-estar. É uma listinha que eu faço das coisas que no meu dia a dia que me ajudam a aumentar a minha energia, o meu bem-estar. E aí eu coloco assim os dias da semana, aí todo dia eu vou lá e marco e eu vejo o que é que eu estou fazendo, o que é que eu não estou fazendo. Por exemplo, e é legal isso, porque quando chega no final da semana, você faz assim, você tem como, eu esqueci até a palavra em português, em inglês é assessment, né? Você consegue fazer... Mensurar, você consegue avaliar, né? Exatamente, você consegue avaliar o que estava funcionando na sua vida e o que é que não está, né? Por exemplo, se você se compromete a ler todo dia, e você chega no final da semana, você olha a sua listinha do bem-estar e você diz, eu não peguei um livro, você tem duas opções, você vai mudar isso, ou você vai encontrar um espaço naquele momento para fazer aquilo, porque às vezes a gente está tão corrido que a gente esquece, né, de se cuidar, de olhar para dentro da gente e ver o que é que funciona.
Então, assim, eu acho que é legal você entender o que é que funciona para você. Com certeza. E você deve ensinar essa ferramenta para os seus coaches, né, Manu? Com certeza. E você trabalha como coach. Para quem ainda não conhece o trabalho da Manu, além do blog, né, ela faz processos de coaching, também à distância, né, Manu? Aí nos Estados Unidos, mas faz via Skype também. Uhum. Eu queria, Manu, que você comentasse um pouco, porque eu sempre tive muita curiosidade com esse processo de coaching, até acompanho assim um pouco o mercado de coaching no Brasil, fico vendo o que está acontecendo, porque acho muito interessante, mas vejo também que, assim como a respeito do autoconhecimento, as pessoas têm muito preconceito com essa história de coaching. Diz que é a profissão que está na moda, ou é profissão de gente perdida, que não sabe o que é que quer, aí vai virar coach. Ai, hoje em dia todo mundo é coach, né? Então tem muito esse burburinho na internet, criticando e com todo esse peso, né? Esse preconceito mesmo, que eu acho que é a palavra que melhor define toda essa fofocalhada que tem em torno do tema coaching. Mas, ao mesmo tempo, você, assim como outros nomes que são reconhecidos como coaches no mercado, fazem a diferença. Quer dizer, vocês estão provando que não é nada disso que as pessoas estão dizendo, né? Que tem sim muitos profissionais sérios, que o trabalho que vocês fazem dá resultado. Tá aí os depoimentos de todas as pessoas que passaram pelo processo de coaching com você. Então, eu queria que você comentasse um pouco por que você acha que existe todo esse burburinho e todo esses comentários negativos a respeito do coaching. E como você, como coach, o que você procura fazer para mudar essa imagem? Entendi. Essa é uma boa pergunta, Lara. Até porque assim, eu estava até lendo, acho que foi não sei se foi a Veja, que saiu uma matéria enorme falando sobre isso, né? Sobre o coach, que agora é o boom no Brasil. E tem um cara que eu acompanho no Brasil, não sei se você conhece, o Murilo Gun. Conheço. Ele tem um podcast que eu adoro, eu sou viciada em podcast. Nordestino também. Exatamente, Recife, né? Recife, é. Eu adoro esse engraçado. Muito, eu adoro ele e eu acompanho ele, né? Quando eu estou na academia, eu estou ouvindo o Murilo Gun, ouvindo o Chico, né? Os podcasts aí do Brasil. E teve um podcast que ele fez que foi super polêmico, que ele falou exatamente sobre isso. Ele falou assim, que todo mundo agora é coach, né? E foi interessante ouvir a percepção dele, porque realmente, assim, faz sentido. Para entrar no mercado de trabalho como coach, é uma porta de entrada muito fácil. Né? Hoje em dia, não é uma profissão, por exemplo, medicina, né? Se para você entrar em medicina, você tem que fazer... primeiro o vestibular é difícil, depois você tem que passar 4, 5 anos na faculdade, depois disso você tem que passar mais 2 anos fazendo a residência. Então, assim, é um processo contínuo. E você, às vezes, passa 10 anos para ser um médico, né? No mínimo. Então, coach, hoje em dia você tem gente no Brasil que faz um curso online, tira um certificado e diz, eu sou coach. Então, essa galera, ela acaba queimando né, outros profissionais que são mais qualificados na área, mas eu acredito que isso é em todo o mercado de trabalho, né? Sempre vai ter aquelas pessoas que elas entram na profissão pelo motivo errado. Ou porque é fácil entrar, ou por causa do dinheiro, ou porque foi influenciado pela família. Eu mesma comecei a fazer turismo, porque na época eu achava que era dinheiro, ia ser mais fácil arrumar um emprego, eu morava em Fortaleza, a minha família, faz, vai gostar, não sei o quê. E não era bem assim. E eu era uma profissional medíocre. Né? Eu não gostava do turismo, eu não estava feliz na área, trabalhei com companhia aérea, trabalhei em agência de viagem, eu detestava o meu trabalho, eu ia me arrastando. E eu acho que isso tem em todas as áreas. E quando você é um profissional medíocre, né, você não gosta do que você faz e você acaba ainda queimando o filme de quem faz bem. Então, você acha que tem muita gente sendo atraída pela suposta boa recompensa que a profissão dá, né? Porque é uma formação que, comparado com outras profissões, é uma formação rápida,
né? Exatamente. Então, você não tem, o seu investimento de tempo não é tão alto e as pessoas que têm essa mentalidade acabam indo e inchando o mercado, né? Com Uhum. esse número de profissionais. Eu concordo com essa sua análise, Manu, e vejo outra, eu acho que tem um ponto também que eu parei outro dia para pensar, até quando eu estava pensando no que é que eu ia te perguntar na nossa entrevista. Eu falei, Uhum. gente, mas é porque tem muito coach que não tem experiência de vida, que ainda não viveu o suficiente para orientar, porque coach, né, a tradução de coach é orientador, é o treinador da pessoa, né, no fundo. Então, como que uma pessoa que teve tão pouca experiência ainda de vida, ou que passou por tão poucas situações, porque às vezes a pessoa é jovem, eu não estou falando de idade, né, e nem de quantos anos de mercado a pessoa tem, porque às vezes a pessoa começou a ter diversas experiências e ter que aprender desde de criança, desde 5 anos de idade, né? Com Então, eu certeza. acho que tem muita gente que talvez não tenha tantas experiências ou não tenha passado por tantos processos e por tantos momentos na vida nos quais elas tiveram, né, que realmente aprender e superar esses momentos e guardaram isso como bagagem para depois usar isso também como instrumento de trabalho, né? Porque acaba que nossas experiências são também parte do nosso arsenal, né, de trabalho. Com certeza. Mas, assim, nesse ponto eu não concordo completamente com você, mas eu vou te explicar o porquê. Aham. Tem uma diferença entre ser coach e mentor, né? Então, quando você está buscando um mentor, você está buscando alguém que tem mais experiência que você, talvez que já traçou aquele caminho que você quer traçar, e ele vai encurtar um caminho para você, porque ele vai lhe dar, né, ele vai dizer assim, olha, eu levei 10 anos para chegar aqui, mas se você cortar e fizer assim, assim, assado, você vai chegar aqui em 2 anos. Vai te dar o caminho das pedras, né? Exatamente. Eu, por exemplo, como coach, eu tenho uma mentora que é uma coach de muito sucesso no Brasil e ela me orienta, né? A gente tem sessões onde ela, né, ela avalia o meu processo, ela avalia o meu trabalho e ela me ajuda nesse aspecto. Então, ela não está sendo a minha coach, ela está sendo a minha mentora, porque ela está me dando dicas, ela está me dizendo o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. E aí, cabe a mim decidir certo e errado. Mas como coach, eu não digo que o meu cliente precisa fazer. Você dá as ferramentas, para ele. Exatamente. O coach, ele precisa saber ler as pessoas muito bem. Ele precisa saber, claro, né, que ter uma boa formação, aprender a fazer as perguntas certas, a usar as ferramentas, para que ele consiga quebrar os paradigmas do cliente dele e ajude o cliente dele a encontrar dentro dele as respostas que ele está buscando, né? Então, assim, existe essa diferença. E Coach e mentor, muito legal, ó. Eu aprendi aqui agora com a Manu que coach não necessariamente precisa ser seu mentor, como eu pensava. E eu acho que talvez muitas pessoas pensem assim também, né? então, assim, eu já vi jovens, por exemplo, eu conheço uma pessoa que é um coach de emagrecimento, ele trabalha com pessoas, mas ele nunca foi gordo. E ele é um profissional de muito sucesso aí no Brasil, ele trabalha só com mulheres que estão acima de 20 quilos, ele não trabalha com gente que quer perder 2, 3, 4, 5, ele trabalha com pessoas que querem perder 20, 30 quilos, pelo menos, e ele nunca foi gordo na vida dele. Mas ele não é mentor dessas pessoas, ele trabalha como coach. Então, ele criou, dentro, né, do conhecimento dele, da formação dele, ele criou um processo diferenciado para trabalhar o coach de emagrecimento. Mas ele trabalha. E aí você vai ver nos nichos, né? Pessoas que se especializam em diferentes áreas. No meu caso, eu trabalho muito como coach, eu sou o coach de autoestima e superação. E eu tenho um background, né, da minha vida, de como isso me impactou e por isso que eu me identifiquei com essa área, né, de como mudar a minha percepção de mim mesma me ajudou a conquistar todas as coisas que eu conquistei. Mas eu não chego numa sessão de coach para o meu cliente e digo, olha, para você ser que nem eu, você tem que fazer isso e aquilo, né? Porque o caminho tem que ser traçado por você. Porque se eu der o caminho para a pessoa, ela não vai seguir,
né? Você tem que realmente... Então, eu ajudo ele a quebrar os paradigmas, as crenças limitantes. Então, assim, meu trabalho é muito voltado para isso. Mas tem outros profissionais que trabalham com carreira, ou que trabalham muito a questão de executivo, né, com empresas, diretamente. Transição de carreira, né? Uhum, Tem exato. coach, tem coach para várias áreas da vida, o que é ótimo, né? Porque aí os coaches também estão trabalhando com o que eles gostam. Você está trabalhando com autoestima, com autoconhecimento, outra pessoa que você conhece está trabalhando com nutrição. Enfim, eu acho fantástico, assim. Eu sou encantada pelo mundo do coach, eu tenho até vontade de fazer uma formação depois. Eu acho que vale a pena, mas aí é que entra aquele ponto que você falou. É importante você estar sempre se reciclando, né? Então, como eu falei, tem aquele profissional que é o medíocre, né? O que é que significa medíocre? Que é abaixo da média, que faz uma profissão, um curso qualquer, aí diz, eu sou coach, aí imprime um monte de cartão, arruma um primeiro, um segundo cliente e acha que está fazendo um trabalho, né, bom, mas na verdade está indo pelos motivos errados, e aí está, não para ali naquele lugar, não vai procurar fazer outras formações, não procura conhecer outros profissionais, entender o que é que está acontecendo no país, fora do país. Então, eu acho que, assim, voltando à pergunta que tu me fez no final, eu acho que como foi que eu consegui me sobressair no mercado? Primeiro, porque eu vejo isso como um processo contínuo, né? Eu encontrei uma coisa que realmente eu amo, que está de acordo e alinhada com quem eu sou, com a minha missão de vida, e eu procuro estar sempre me reciclando, né? Eu estava até comentando, eu estava fazendo assim a minha planilha de custos, e em 2 anos eu gastei quase mais de 60 mil reais só com cursos e viagens relacionadas ao meu trabalho agora, né? Poxa, que bacana, Manu. Em abril desse ano eu estava no Brasil, fui no Brasil só para um congresso, teve um dos maiores eventos de coaching do país, que foi em Vitória, e eu fui só para esse evento, para conhecer pessoas, fazer network, aprender o que eles estavam fazendo, aprender novas ferramentas. Então, assim, eu acho que é importante você ver isso no profissional que você está trabalhando, né? Se ele está buscando se reciclar, conhecer outras coisas, se ele está aberto a conhecer pessoas, e eu acho que isso acabou reflete no meu trabalho também, né? Que bacana, Manu, que legal. Isso é muito importante, né? Mas é porque você também é uma curiosa, Nata, né? Com Você certeza. gosta de ler, você adora, é super curiosa, gosta de conhecer coisas novas, gosta de conhecer novos lugares. Depois eu queria falar um pouquinho sobre as viagens, mas eu vou deixar as viagens para depois. Já que a gente está falando de conhecimento, de se reciclar, eu sou super curiosa, adoro livros, adoro ler também. E eu acho que as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo aqui também são curiosas e adoram ler. Nos seus Uhum. processos assim de coaching, claro que cada caso é um caso e cada pessoa precisa de um tipo de leitura, né, específico para o caso delas. Mas assim, você tem umas bíblias, uns livros que você acha assim, esses livros eu indico para todos os meus clientes, para todas as pessoas que estão fazendo processo de coach comigo, eu digo que é assim, leitura obrigatória. Tem, Manu? Tenho, claro, com certeza. Eu sou muito fã, né, do trabalho do Tony Robbins, né, do Anthony Robbins, e já tive a oportunidade até de fazer um treinamento dele aqui nos Estados Unidos, em Nova York, e eu acho que todo mundo tem que conhecer o trabalho do Tony Robbins, e ele tem 2 livros que são, assim, transformadores. Eu acho que você já fazer esse livro, você já passa por um processo de autoconhecimento, né? Um deles é o Despertar do Gigante. Esse livro, eu acho que ele é muito bom. E tem um outro que foi o anterior deles, que é da programação neurolinguística, né? Que também é muito bom, que agora me fugiu o Poder nome. Sem Limites. Poder Sem Limites, exatamente. Esse Isso livro é é coisa uma que a gente Bíblia, né? combinou, mas a gente não combinou, né, Manu? Não, esse aí, o Poder Sem Limites, ele é excelente, agora ele é uma bíblia, né? Ele é enorme, muito grande, mas assim, é um livro que você lê e lhe transforma. Se você não gosta de ler, eu também recomendo audiobooks, né? Porque eu acho que tem o mesmo efeito. Mas tem um livro também que eu gosto muito, que eu indico às pessoas, inclusive, eu sempre dou de presente, é um livro, tem uma escritora que ela é muito famosa porque o livro dela, Comer, Rezar e Amar, virou até filme, né? Que é Elizabeth Gilbert.
E Isso. ela escreveu, depois daquele livro, ela escreveu um novo livro chamado A Grande Magia, né? Despertando, vivendo uma vida criativa sem medo. Esse livro ele foi lançado no ano passado, mas já tem no Brasil, né? A Grande Magia. Se você botar A Grande Magia livro, você vai encontrar. Esse livro é incrível, é entender os seus medos, aprender a enfrentar eles para você viver uma vida mais criativa. E não significa você precisar montar o seu próprio negócio, mas de você despertar a criatividade, né? Despertar aquela criança que você existia em algum lugar que às vezes ela se perde e você ter mais, né, autenticidade na sua vida, no seu trabalho. Então esse livro ele é muito, muito inspirador e eu indico para todo mundo. E o último livro que eu acho que também é um livro que todo mundo tem que ler é O Poder do Agora, né? Eu acho que esse livro ele é incrível, é aprender a ser mais presente, né, e entender esse lance da meditação da atenção plena, né, de estar presente a você, aos seus sentimentos, às suas emoções, e isso ajuda você a diminuir a sua ansiedade, a diminuir a sua depressão, porque, na verdade, a depressão é que você está presa ao passado, né, esse estado depressivo, você vive preso ao passado, e a ansiedade ela é gerada porque você está preso no futuro que ainda não chegou, né, então é você ficar presente, e O Poder do Agora eu acho que é o melhor livro para você lidar com essas duas coisas, né? Que bacana, Manu. De todos aí eu li, menos o da Elizabeth Gilbert. Esse eu confesso que eu não li. E o primeiro do Comer, Rezar e Amar, eu assisti o filme e fiquei assim, nossa, eu chorava no filme. Eu quero fazer o que ela fez também, porque é genial, assim, todo mundo devia fazer uma viagem, porque o que ela fez foi uma viagem de autoconhecimento, né? Exatamente. Muito bacana. E outro dia, Manu, já que a gente está falando, né, do Tony Robbins, saiu agora, há pouco tempo, aquele documentário dele, né, que em português é Tony Robbins, Eu Não Sou Seu Guru, né, é Uhum. uma tradução bem literal do título em inglês, e eu assisti 2 vezes no final de semana que lançou, né, eu falei assim, a primeira vez eu assisti e eu fiquei assim, apesar de já ter lido os livros dele, é diferente quando você vê, né, assim, Uhum. o que acontece de fato realmente com a vida das pessoas que participam daquele seminário. E é algo que eu recomendo para todo mundo que estiver ouvindo aqui. A gente já assistiu já, Manu? Assisti também, assisti no dia que lançou, porque ele criou um evento online no Facebook, e aí eu acompanho ele, eu vi esse evento, aí no dia que saiu, eu já fui lá no Netflix e assisti. Você assistiu. É fantástico, né? Então é É. uma coisa que também, já que a Manu falou do Anthony Robbins aí, deu 2 dicas de livros dele, eu acho que o documentário também vale muito a pena. Até para quem não conhece o trabalho dele, conhecer um pouco, né, Manu, o que é que ele Uhum. faz, enfim. Acho que é super válido. Adorei suas dicas. Tenho certeza que meu público também adorou e tenho certeza que se as pessoas lerem esses livros, vai ajudar muito nesse processo de busca, né? De busca Uhum. por se autoconhecer, de busca por equilíbrio na vida, de busca por estar mais autocentrado, né? Dessa necessidade que a gente tem de se conhecer mesmo, de ouvir nossa intuição, saber quem a gente é, qual é o nosso propósito aqui. Muito bacana, Manu. Agora eu queria que você falasse de uma das melhores partes, que é Uhum. viagens. Eu sei, e talvez as pessoas que estejam aqui nos escutando não saibam, mas a Manu é super viajada, ela já morou em 4 países diferentes. Manu, você me corrige se eu errar, tá? Ela já morou em 4 países, já visitou mais de 25 países, não é isso, Manu? Uhum. E é essa bagagem que ela tem das viagens, que as viagens deram para ela, necessariamente se refletem, né, Manu, no seu trabalho. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui nos assistindo têm esse desejo, às vezes, de viajar, de conhecer o mundo, mas tem os medos, né? Você falou aí de medo, tem os bloqueios, as resistências, e às vezes acham que não podem, né? Ah, não, mas viajar é muito caro, mas ir para outro país é muito difícil, eu não falo a língua. E começa a criar várias barreiras a isso. Queria que você Uhum. contasse um pouco, assim, da importância de conhecer outros lugares, outras culturas para você, de ter Uhum. estudado outras línguas, de ter tido contato, né, com outros mundos, outras realidades. O que é que isso engrandeceu a sua vida? No que engrandeceu a sua vida?
Eu acho que eu não seria Manu se eu não tivesse tido toda essa experiência, né? Se eu tivesse passado a minha vida inteira em Fortaleza, né, vivendo lá com a minha família, teria sido ainda. Não, claro que seria maravilhoso, mas eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né? Eu acho que viajar e conhecer todos esses lugares, e conhecer outros países, e viajar sozinha, mochilar, e morar fora, e ter essa experiência me ajudou a ser uma pessoa mais resiliente, né? Hoje em dia, eu sei lidar melhor com os problemas, com as situações, com a vida, com circunstâncias, né? Porque eu aprendi a ser resiliente, eu aprendi a ver que eu não sou única, né? Que existem milhares de pessoas ao meu redor e que as pessoas, cada uma, elas têm um mundo diferente de você. E às vezes a gente acha que a gente é o centro do universo, né? E é tão engraçado que a gente acha que a nossa realidade é a que é a certa. E eu acho que você viajar e ter essa experiência com outras culturas e outras pessoas mostra que não existe certo e errado, né? Que na verdade isso é uma lente que você está usando. E é engraçado de ver isso porque assim, a gente tem aquela visão de mapa do mundo, né? A gente olha, vê o Brasil aqui, a África aqui, a América do Norte aqui, aqui a Europa. Mas se você for lá para a Ásia, você chegar na China e ver o mapa do mundo da China, a China está no meio do mundo, né? E é uma visão completamente diferente da nossa. E, inclusive, em mandarim, a palavra China significa, né? Acho que é cidade do meio. Então, eles têm uma visão. Então, o mapa, na verdade, não é território. E você entender isso, que as pessoas elas têm uma visão do mundo diferente da sua, vai lhe ajudar a ser mais resiliente e a lidar melhor com você mesma, né? Porque você aprende a a se sobressair de várias circunstâncias. Além de tudo, você aprende a ser uma pessoa mais. Acho que hoje eu sou muito mais livre, sabe? Assim, dos meus medos, né? Eu aprendi a pedir, né? Às vezes a gente acha assim, eu não vou nem fazer isso, porque eu já sei que eu vou levar um não. E aí você nunca pede, mas aí quando você pede, você não imagina o poder que isso tem, né? Como pedir algo pode transformar a sua vida e você nem sabe disso, porque você nem tentou. E eu acho que essas experiências ela acabou assim trazendo vários aspectos tão positivos e de resiliência e de aprender a ser uma pessoa mais independente também, né? De aprender a me virar, porque você tem que se virar de um certo modo quando você está morando sozinha, quando você está num país, quando você não sabe falar o idioma, né? Que nem eu, quando eu cheguei na Alemanha, eu não sabia falar uma palavra em alemão. Então, assim, é difícil porque você acaba saindo da sua zona de conforto, né? Você não está lá mais comendo feijão com arroz, você não está lá falando português, você não está lá sendo igual a todo mundo. Mas, de outro lado, você aprende coisas que você não sabia e você acaba crescendo e se desenvolvendo e sendo uma pessoa melhor. Que legal, Manu. Bacana. Eu concordo plenamente com você. Eu também sou uma apaixonada por viagens e acho que se eu não tivesse visitado todos os lugares que eu visitei, se eu não tivesse vivido nos lugares que eu vivi, eu certamente não seria quem eu sou hoje, né? E é aquele ditado que é super verdadeiro que diz: viajar é mudar a roupa da alma, né? A gente troca de roupa, a gente troca de roupa, a gente troca de roupa todo dia, porque a gente precisa trocar de roupa, mas a gente às vezes esquece de trocar a roupa da nossa alma. E viajar nos permite isso, né? Nos abrir e vestir uma nova cultura, vestir uma nova língua e entender, como você muito bem falou, que o outro não necessariamente é errado ou é diferente, é só outro, né? É só o outro. Então é muito interessante isso. E eu vejo, Manu, que muitas pessoas não têm esse medo que você falou, que eu acho que é uma palavra muito interessante. Esses dias eu estava escrevendo sobre o medo. E quando a gente escreve é porque a gente está sentindo algo, né? Claro. E eu estava escrevendo sobre o medo e pensando, poxa, eu percebo que muitas vezes eu tenho determinados medos que eu tenho que enfrentar, e eu estava justamente analisando esses medos que eu tinha que enfrentar, e pensando, muitas vezes o medo, ele é o resultado de algo que a gente espera, né? Quer dizer, a gente cria uma expectativa de ter algo, ou de que algo deva ser daquela maneira, e por isso a gente sente medo. Quando a gente não espera nada, necessariamente o medo
a gente deixa o medo ir, né? Uhum. Então, assim, eu queria saber o que é que você, normalmente, quando você lida tanto com os seus medos, quanto quando você ajuda, né, aos seus clientes nos seus processos de coaching, a lidar com os medos, assim, quais são as estratégias, o que que você orienta, o que é que você faz, no seu caso, nas suas próprias experiências, para lidar com o medo, que é um sentimento que todos nós experimentamos, né? Uhum, entendi. Primeiro, eu acho que a primeira coisa é normalizar o medo, né? Porque as pessoas, às vezes, elas transformam esse medo num monstro, né? Num bicho de sete cabeças. E elas ficam evitando ter sentimentos, né? Eu não vou fazer isso porque eu não quero nem me arriscar, né? Porque eu não vou fazer isso porque eu já sei, né? Eu não sei o que é que vai acontecer e aquele medo de dar errado, de não acontecer, ou de ser rejeitado, né? E isso, assim, realmente é uma coisa normal. O medo, ele é explicado, né? Isso faz parte porque a gente tem o nosso cérebro reptiliano, né? Se você for estudar, a gente tem o límbico, o cérebro límbico, o neocórtex, e tem o reptiliano. E o reptiliano, esse nome, inclusive, ele vem por causa dos répteis, e os répteis também sentem esse medo. Na verdade, é uma forma de se proteger. Isso é muito automático. O medo, ele é gerado porque você está se protegendo, é um instinto, na verdade, né? É a mesma coisa que uma lagartixa, né? Se você jogar uma pedra e ela vai querer se defender, vai soltar o rabo, né? Vai fugir. É a mesma coisa. A gente aciona a mesma coisa quando acontece uma coisa que a gente não vai prever, e às vezes a gente aciona antes mesmo dessa coisa acontecer. É o nosso instinto de proteção. E o que eu trabalho com meus clientes, e eu trabalho a mim mesma, é primeiro a entender que isso é uma coisa, é normalizar esse sentimento, né, que isso é normal, que faz parte do seu instinto, mas você só pode controlar aquilo que você consegue notar. Então, como a gente vive muito no automático, como a gente vive muito naquela coisa, na correria do dia a dia, às vezes a gente nem nota, a gente acha que é normal, faz parte de mim, eu sou assim e acabou. Mas quando você começa a parar, né, aí entra aquele lance de começar a se conectar com a sua intuição, começar a ser mais presente, começar a notar você, aí você diz assim, peraí, por que eu estou sentindo isso, né? Por que eu estou com esse medo? O que é esse medo? O que é isso? Então você começa a se perguntar e notar. Porque o primeiro passo é você notar. Aí você nota, né? Aí você começa a normalizar esse sentimento, porque isso todo mundo tem. Eu sinto medo, eu tenho medo. Claro. Depois começar a se perguntar o porquê que isso está acontecendo, e aí fazer uma escolha, né? E geralmente uma escolha deliberadamente. Né? Então, assim, será que eu vou... Por que eu quero fazer isso, né? Por que eu quero evitar falar com essa pessoa, ligar para alguém, né? Que eu tô com medo, que é uma coisa comum. Ai, não vou ligar para aquele cara, vai que ele não gosta de mim, né? Me rejeita, ou aquela menina vai me rejeitar. Então, você evita de fazer alguma coisa que já tá com medo da rejeição. Então, você já tá, né? Aí você acaba nem fazendo. Então, você pergunta, por que eu tô com medo, né? E se ela me rejeitar? E o que vai acontecer? E se ela disser não, né? E aí você começa a gente começa a criar cenários, né, Manu? Exatamente. Coisas que podem acontecer e aí gera uma ansiedade na gente e nos paralisa, porque a ansiedade também é paralisante, né? Paralisadora. Assim. Com certeza. Ela paralisa a gente completamente, porque agora, o medo também, ele pode nos instigar, porque a gente também só sente medo do que a gente tem, das coisas pelas quais a gente tem interesse, né? A gente não sente medo assim, ai, eu tô com medo de ligar para aquela pessoa, eu não vou ligar. Se fosse uma pessoa para a qual eu nem estava ligando, não dava a menor importância, eu nem sentiria. Mas como é uma pessoa que eu considero importante, eu sinto medo. Então, assim, eu estava até escutando a Rafa Capai, que é uma pessoa que eu acompanho, escritora fantástica, palestrante, ela dizendo, outro dia num vídeo, eu estava vendo um vídeo dela falando sobre medo, assim, ó, tá com medo? Se você tá sentindo medo, é porque é algo muito importante para você. E vai com medo mesmo assim. Porque todo mundo sente medo. Porque às vezes a gente tem a ilusão de, a Manu, ela é coach, ela orienta as outras pessoas, ela não deve sentir medo. O Alara, ele escreve sobre o equilíbrio, ela não deve sentir medo. Não, nós todos somos vulneráveis, né, Manu? E a gente sente mesmo medo.
Com certeza. E a única coisa que eu faço diferente, eu procuro entender o que é isso, né? Esse medo, e o porquê que eu tô. E começo a me perguntar, e às vezes deliberadamente eu me arrisco, né? Assim, mesmo com medo, eu coloco o pé fora da zona de conforto, porque eu acredito que é fora da nossa zona de conforto que existem assim, infinitas possibilidades. São aquelas possibilidades que você nem sabe que existe para você, mas se você não fazer, se você não tentar, você nunca vai descobrir. Né? Tem até uma frase que uma vez uma pessoa me falou, que às vezes a gente constrói um aquário num oceano de possibilidades. Né? Então você vive naquele aquário, você passa a vida toda dentro dele, mas se você quiser assim pular, você tinha um oceano assim à sua disposição, mas às vezes você tem esse medo de fazer isso. Então, eu procuro estar sempre deliberadamente me forçando a fazer coisas, né? E tanto assim que eu sei que e eu acho que isso é um reflexo da minha vida, né? Todas essas coisas que eu fiz, ir para a Europa sem falar alemão, ou largar meu emprego no Brasil para tentar a vida aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo quando eu entrei no meu mestrado aqui, né, estudando com americano. Então, tudo isso, ou quando eu deixei agora minha carreira de comunicação para virar uma coach, eu tive que enfrentar os meus medos, né? Eu tive que pular nesse oceano, mas eu não sabia qual era o resultado, mas eu nunca ia saber se eu não tivesse feito isso. É verdade, Manu, que bacana. Você falou uma coisa que eu acho que a gente pode até terminar nosso papo aqui com essa reflexão. Às vezes a gente cria um aquário dentro de um oceano de possibilidades, né? Eu achei super bacana isso, vou guardar e vou deixar aí para as pessoas fazerem essa reflexão. Uhum. Queria te agradecer, Manu. Muita gratidão pela nossa conversa. Foi muito bom. Eu aprendi muito com você. Acho que as pessoas que estão nos escutando, tenho certeza que quem está nos escutando também aprendeu, se enriqueceu e espero que possa fazer reflexões, né, dos tópicos que a gente levantou aqui, dos assuntos que a gente trouxe para crescer e ter uma vida mais autêntica, ter uma vida com mais autoconhecimento, ter uma vida mais equilibrada. E é isso. Quem quiser visitar o site da Manu, fala aí, Manu, faz sua propaganda. Obrigada. Então, eu que agradeço, né? Assim, para mim é um prazer estar aqui conversando com você, né? Ainda mais saber que a gente tem várias coisas em comum, que você também é uma conterrânea de Fortaleza, né? Estudou lá na área de relações internacionais, agora está morando fora do país, tem um site super bacana sobre autoconhecimento, sobre equilíbrio, né? E hoje o meu trabalho, o meu site é o Ambiente Vistoriado, né? E o endereço é ambientevistoriado.com. Legal. Visitem, gente, o site da Manu, que é lindo. Tem muitos artigos bacanas e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Manu, obrigada e a gente vai continuar se falando sempre, porque é ótimo conversar com você. Um beijo. Outro. Tchau, gente.